Pronto. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro noturno do GT de Artigos Técnicos e hoje nós vamos ver, o passo 8 para a escrita do artigo técnico. Então, nós vamos trabalhar hoje com um tema, assim, um pouco delicado, mas acredito que será bastante produtivo aí, e leve para todo mundo. Deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação. Conforme a gente combinou, já várias vezes, a gente vai ver aqui o tema e, posteriormente, nós teremos o tempo aberto aí para as perguntas. Está aparecendo aí para vocês? Sim, aqui sim. Sim. Como modo de apresentação? Não, estamos vendo a sua tela do PowerPoint. Então, peraí. Só um instante. Boa noite, Débora. Agora ficou bom, né? Isso, agora deu certo. Boa noite, Vé. Boa noite, pessoal. Muito bem. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, então, Então, o nosso tema de hoje é como lidar com os revisores e seus comentários. Então, nós já passamos aí, pelo processo de escolha do tema, de a seleção aí, de como vai ser desenvolvido o artigo, a metodologia, como que nós vamos selecionar os artigos, como que nós vamos estruturar o nosso texto, certo? Seleção de artigos é para que a gente possa fundamentar a nossa pesquisa, como que nós estruturamos, que meios que nós podemos utilizar para submeter esses artigos, que mecanismos a gente utiliza, quais aplicativos podem nos ajudar a fazer essa seleção, submissão, e hoje nós vamos pensar da seguinte forma: o artigo já foi escrito, já foi submetido, certo? E agora eu recebo a revisão, daqueles revisores que foram selecionados, ou do revisor que foi selecionado para ler o meu artigo. Então, nós temos aqui alguns itens que a gente vai falar, então, são bem objetivos, para que a gente possa entender essa relação entre aí o revisor e o autor. Então, a gente tem a etapa de triagem, tá? Vou explicar o que é, o papel do revisor, o que os revisores esperam, desapego emocional e a conclusão. Eu inverti essa ordem aqui, essa sequência do conteúdo várias vezes. Eu acho que dessa forma aqui vai ficar interessante para a gente poder assimilar, esse processo. Qual que é o objetivo, então, da nossa aula? Apresentar estratégias para que a relação entre o revisor e o autor seja uma relação harmônica, coisa que nem sempre é, tá? Então, por isso que a gente tem essa etapa, porque é necessário que haja uma harmonia. O processo de escrita do artigo já é um processo desgastante, E já é um processo complicado. Eu preciso vencer diversas etapas para que eu possa entregar o meu artigo. Se eu não tiver essa relação entre o revisor e o autor de forma harmônica, se isso não acontecer com harmonia, eu volto a ter todo um processo de estresse, um processo que pode me prejudicar, Então, o nosso objetivo aqui é esse, apresentar algumas estratégias ou apresentar também algumas coisas
que estão por trás desse revisor, do que ele vai pensar, de que forma que ele espera o seu artigo, para que você possa atender à expectativa dele. Então, vamos começar pelo processo de triagem. Por que eu coloquei esse nome triagem? Tá? Pelo seguinte, foi dito no encontro anterior de que você vai submeter o seu artigo a uma revista científica, a um congresso, uma conferência, a um evento, certo? A primeira coisa que eu preciso pensar é: o meu artigo, ele tem relação direta com esse evento, com essa revista, com o congresso onde eu vou submeter? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque se o meu artigo não tem relação com o tema, com a proposta da revista, com o escopo que aquela revista utiliza, né, que ela tem como base para suas publicações, ou com o tema do congresso, o tema da conferência, eu já tenho aí o primeiro motivo, a primeira objeção à submissão do meu artigo. Então, eu preciso saber o quê? Eu escrevi um artigo, eu me debrucei, eu dediquei tempo, não medi esforços para escrever aquele artigo. Eu não posso, de forma alguma, sair dando tiro aí para todo lado e mandando esse artigo para todos os lugares, para todas as revistas científicas. Eu preciso delimitar para onde que eu estou enviando o meu artigo. Delimitando isso, eu já tenho uma grande chance de que meu artigo seja aprovado, tá? Mas se eu sair entregando o meu artigo para todos os meios, eu vou ter também uma grande chance de quê? De que meu artigo seja rejeitado. Então, eu não posso esquecer dessa triagem, tá? A triagem, ela tem que ser feita por mim, né? Pelo autor. Onde que eu quero publicar? Tá? Em que meio eu vou publicar? Em qual congresso eu vou apresentar? Tá? Eu vou apresentar, por exemplo, um artigo cuja base de pesquisa, a linha de pesquisa, seja a impermeabilização, os materiais, né? Algum estudo de caso de impermeabilização em um congresso, por exemplo, de arquitetura verde. Então, eu tenho que pensar, será que vale? Será que não vale? Está dentro daquilo que é o escopo do congresso? Então, esse é o primeiro momento de você parar e pensar. Isso evita o quê? Evita um desgaste, evita que você entre em choque com quem está revisando. Lembrando que, tá? Você não sabe quem é seu revisor, ele não sabe quem é você, mas vocês têm um elo em comum. Esse elo em comum, qual é? O artigo. É o texto que você escreveu. Então, você está se comunicando com ele. Então, se ele vê que aquele material não está de acordo com o meio que você definiu, que você apresentou, então, você vai ter algum problema. Tá? Então, eu coloquei aqui, evite problemas estudando o meio em que seu artigo irá circular. É uma dica, né? Em alguns momentos aqui eu estou trazendo algumas dicas. Aí nós entramos no papel do revisor. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, o revisor não é uma pessoa qualquer, tá? O revisor é alguém que tem como objetivo contribuir para a ciência. Então, ele vai seguir critérios científicos para fazer a análise do seu artigo. O revisor não é uma pessoa que não tem conhecimento do meio. Ele tem conhecimento do meio, ele tem estratégias, que são esses critérios,
para que ele possa fazer a revisão do seu material. Então, ele também está contribuindo, você está contribuindo com a sua pesquisa e ele também está contribuindo fazendo a revisão da sua pesquisa. Então, assim como eu falei anteriormente, o texto é o elo de ligação entre vocês. E se o texto é o elo de ligação entre vocês, os dois têm que alcançar o mesmo objetivo. Então, uma questão importante. A análise do revisor, ela é impessoal e imparcial. Tá? Ele não tem que ter relação com o autor. Ele não tem uma relação com o autor. Repetindo, ele não sabe quem é o autor. Quem já submeteu artigos aqui, sabe que no momento em que é enviado o artigo, a primeira observação que é dada, não identificar os autores. O artigo é enviado sem identificação de nenhum autor, para que aconteça essa impessoalidade, essa imparcialidade, tá? Para que ele possa ler o conteúdo técnico, o conteúdo científico, para que ele não demonstre, nossa, gosto muito de como a Bia escreve, então eu vou dar um resultado favorável para ela, não vou colocar muitos comentários. Isso não é aceito. Então, dessa forma, não colocando o nome, a gente consegue manter essa imparcialidade. E ele, como revisor que está seguindo critérios científicos, ele tem isso na mente. Ele tem de ser imparcial, tá? E o que a gente espera, né, desse revisor? Que ele tenha conhecimento do tema da pesquisa. Então, assim, eu vou escrever um texto sobre estruturas de concreto. E aí eu vou enviar isso para uma pessoa que não tenha conhecimento, né, algo relacionado a estruturas de concreto. Eu vou enviar para quem não tem conhecimento, para quem não tem prática, para quem não tem base, fundamentação, né, conhecimento, referências para poder analisar, não. O revisor, ele vai ser selecionado pela equipe, né, pela comissão ali que recebe os artigos, vai ser selecionado de acordo com o conhecimento que ele tem daquele tema. Tá? Por isso, ele faz ele faz uma revisão técnica. Ele segue critérios científicos de forma técnica, sendo impessoal, sendo imparcial. Por que eu coloquei, assim, o papel do revisor? Porque muitas vezes as pessoas acham, tá, que ao submeter um artigo, conhecendo a comissão técnica, que elas estão submetendo esse artigo para a comissão técnica, tá? Que é a comissão técnica que vai avaliar, que são essas pessoas que fazem parte da comissão, que muitas vezes são conhecidas do autor, que eles é que vão avaliar, e não é, tá? Os revisores, eles são selecionados à parte. É um grupo de pessoas que tem que ter essas características para que eles possam fazer essa análise do texto que foi produzido, do artigo que foi produzido. E aí, considerando isso, o que os revisores esperam, tá? Aí vamos lá. O que eles esperam? Primeiro, vocês precisam convencer o revisor de que o seu artigo realmente é bom. Você precisa ter um poder argumentativo, um poder de discussão, um poder metodológico, um poder de referenciação teórica muito bom para que você possa convencer o revisor de que seu artigo é importante, tá? Que ele
traz novidades, que ele é bom, que ele é relevante para o meio científico. Esse poder de convencimento, ele parte do quê? Parte de vários fatores. Então, por exemplo, ele parte da sua seleção bibliográfica, né, sua seleção de referência bibliográfica, ele parte da lacuna de pesquisa que você encontrou ali dentro do seu tema, o que você encontrou de falha ou de lacuna. Então, você, a partir dali, você consegue convencê-lo, parte da forma como você seleciona a sua escrita científica, se você está sendo objetivo, se você não está trazendo ali um conhecimento muito subjetivo, muito empírico, ou se você está deixando muito claro, assim, qual é a sua opinião a respeito. Ele não quer saber a opinião, ele quer dados, ele quer que você informe para ele o que você pesquisou, como você coletou aquelas informações, como você vai apresentar. Então, você convencendo, desde o início, de que seu artigo é muito bom, ele vai fazer a leitura seguindo os critérios que eu mostrei anteriormente. Ele vai seguir os critérios científicos, tá? Então, você tem que ter um poder de persuasão, de convencimento, para que ele queira ler o seu texto. Qual é o primeiro momento ali que é feita essa apresentação e esse poder aí de convencimento? Está naqueles itens que a Bia apresentou lá no início dos nossos encontros, né, que é no resumo e na metodologia. Tá? Então, ali, a gente consegue apresentar para o revisor tudo isso que eu falei. Se você tiver um resumo bem escrito, uma metodologia estruturada, de forma que você apresente todos os dados referentes à sua pesquisa, a forma como você desenvolveu aquela pesquisa, você consegue convencer. Além disso, o que ele espera? Ele espera a contribuição teórica. De que forma você está contribuindo, tá? Para que outros pesquisadores possam pensar ou ter como base o seu material, tá? Ele espera que você contribua de forma importante, com um texto, com argumentos, com apresentações bem estruturadas, a teoria, aquilo que você pesquisou, tá? Então, ele quer saber de que forma e como você vai contribuir com a teoria que você está apresentando no seu artigo. Agora, uma coisa que é importante, é interessante no artigo, é você trazer um texto original, algo que seja novo, tá? Novo dentro de uma linha, talvez dentro de uma linha de pesquisa que já exista, mas o que você está trazendo de novidade? Essa novidade, ela é relevante? Ela vai, sim, né, trazer para os próximos autores, para a comunidade científica, algum resultado que seja surpreendente? É isso que ele quer, que o revisor quer saber. Você está trazendo dentro da sua lacuna de pesquisa, né? Por exemplo, você trouxe algo muito novo, um novo material, uma nova função para um determinado material, enfim, alguma coisa nova, e essa novidade, essa originalidade que partiu de você, ela vai ser relevante para o meio científico, você vai impactar, né, de forma importante a comunidade científica? Então, ele quer saber isso, tá? Ele espera isso de você. Então, você desenvolveu todo o artigo, ele vai procurar isso dentro do seu texto.
Então, o revisor, ele quer encontrar esses detalhes dentro do texto, tá? E uma coisa que é muito difícil para alguns autores é a clareza na escrita. O que é a clareza na escrita? O autor, ele é responsável por essa clareza. Eu não posso ler um texto da Gabriela e ficar interpretando o que ela quer me apresentar. Eu tenho que ler o texto da Gabriela e eu tenho que entender de forma objetiva qual é a linha de pesquisa dela, qual é o tema que ela está desenvolvendo e de que forma aquilo vai me ajudar. Se ela não tiver a clareza na escrita, se ela ficar rodeando, né, se ela não for objetiva, como nós falamos na aula da escrita científica, se ela não apresentar clareza, o revisor ele vai deixar de essa impessoalidade, essa imparcialidade, e vai começar a ter que ser mais subjetivo na interpretação dele, e ele não pode ser subjetivo. Ele tem que ser objetivo, ele tem que encontrar a resposta. Foi desenvolvido o texto, eu tenho que chegar a um resultado, esse resultado tem que ser claro para mim. Mas durante todo o desenvolvimento do texto, eu tenho que entender que como essa metodologia foi desenvolvida, como que o referencial aí teórico, né, a bibliografia, ela contribuiu para que eu pudesse desenvolver a minha pesquisa, para que eu chegasse naquele resultado. Então, isso é de responsabilidade do autor. E o revisor, ele espera essa clareza. Além disso, esforço do autor. Por que o revisor espera um esforço do autor? É feita a revisão. Após a revisão, esse artigo é devolvido, o autor ele precisa fazer as correções, as adaptações, as alterações que foram solicitadas pelo revisor, mas ele precisa se esforçar para isso. Se esforçar de que maneira? Primeiro, ele precisa entender realmente o que o revisor solicitou. Tá? Então, o esforço parte primeiro do entendimento daquilo que foi solicitado. Depois, o autor precisa redigir novamente, apresentar novos dados, apresentar muitas vezes essa clareza que não foi apresentada anteriormente, para que o revisor perceba realmente o autor se debruçou, ele dedicou tempo para aquilo. Não é deixar para a última hora uma coisa que poderia ter sido feita logo no início que houve a devolutiva do artigo. Então, ele precisa fazer o quê? Dedicar o tempo que talvez, tá? Que isso pode acontecer. Talvez o autor, na primeira versão, ele não tenha dedicado tanto tempo. E o revisor percebeu isso. O revisor percebeu que houve uma ausência desse esforço. Então, ele vai exigir agora o quê? O esforço. Eu quero que você escreva novamente isso, porque isso não ficou claro para mim. Eu quero saber esse dado aqui, de onde você tirou esse dado, porque essa informação não está clara para mim. Se você copiou uma tabela, por que você não fez essa tabela? Então, faça agora essa tabela. É essa dedicação, é esse esforço que o revisor espera ver quando há devolutiva do artigo. Tá? Primeiro, ele tentou ver na primeira versão. Na primeira versão, não houve esse esforço, ou ele percebeu que não houve o esforço, então o que ele faz? Então, agora você vai ser obrigado a se esforçar.
Então, vamos lá, esforça, dedica tempo, melhora a sua pesquisa para que você possa me apresentar um texto melhor, um artigo melhor, algo que me faça, que me convença, aí volta lá o início, que me convença a publicar esse artigo em uma revista científica ou em outros meios, tá? E o impacto, eu já falei dele anteriormente, mas tem uma outra questão. Muitas vezes as pessoas pensam no impacto como assim, ai, meu texto é impactante, meu texto é muito bom, eu sou muito bom no que eu escrevo e meu texto será utilizado várias vezes por outros pesquisadores. Ele será citado várias vezes. Não, o impacto não é esse, tá? O revisor, ele quer saber o seguinte: de que forma o seu artigo ele pode mudar concepções antigas? De que forma o seu artigo traz a novidade, traz a originalidade, traz a relevância, traz aquele resultado surpreendente que todo mundo estava esperando, já que você é um bom autor, você escreve muito bem, você tem o hábito de escrever, mas ele quer ser impactado dessa forma. Não pela quantidade de vezes que o seu artigo vai ser citado, porque isso é uma consequência. Mas ele quer ser impactado pela forma como você pode, por exemplo, mudar concepções, apresentar essas novidades, tá? A gente pode pegar exemplos aí, vamos pegar um exemplo, quando um produto é desenvolvido, né, um novo produto é desenvolvido, e que muitas vezes a gente fica assim receoso de utilizar aquele produto, porque não tem conhecimento sobre os resultados que ele pode trazer. Mas se aquele produto foi desenvolvido com base em um artigo que foi escrito anteriormente, um artigo científico, então aquele produto, ele é um resultado de uma pesquisa mais aprofundada em laboratório, né, uma pesquisa que fez um levantamento em um ambiente controlado, mas que também depois ele foi aplicado, aquilo é impactante. Então, a gente começa a utilizar o produto. O artigo, ele tem que ser da mesma forma. Ele tem de trazer a novidade de forma que ele possa ser importante, consequentemente, importante para outras pessoas. Então, esses são pontos que os revisores esperam, tá? Se algum revisor não encontrar esses elementos, o que ele vai fazer? Ele vai apontar. Olha, o seu artigo, para mim, ele para o nosso meio, para o objetivo da nossa revista, para o escopo da nossa revista ou para o escopo do nosso congresso, ele não é importante, ele não é relevante. Boa noite, Ana. Ele não é importante, ele não é relevante, então nós não vamos seguir com este artigo. Ou ele fala assim, olha, o seu artigo, da forma como ele está escrito, ele pode ter alguns ajustes para que a gente possa publicar na nossa revista. Então, você tem de estar aberto a receber essas observações. Por quê? Precisa haver um desapego emocional, tá? O que é o desapego emocional? Primeiro, o ego do autor deve ser deixado de lado. O que é o ego do autor ser deixado de lado? O que é o desapego emocional? Quem escreveu o artigo sabe que é cansativo, é difícil, toma muito tempo, a gente sempre considera que escreveu muito bem, e aí passa pelo revisor, e o revisor fala tudo o contrário.
tá? Ele acha que você não dedicou tempo, ele fala que você não utilizou, não foi claro nas suas informações, ele não consegue enxergar a objetividade do seu artigo, ele não consegue entender os resultados que você alcançou, que você apresentou. Então, você tem que entender o seguinte: você está escrevendo um texto, e o texto deve ser passado para frente, ele deve seguir adiante. Então, ele não é o seu filho que vai ficar o resto da vida do seu lado. Ele precisa passar para frente. E para que ele possa seguir, você precisa entender. Aí eu até coloquei essa frase aí embaixo, ó. Você não é um gênio incompreendido. Você é um gênio. Mas você precisa ouvir, saber ouvir, ter a sabedoria intelectual e emocional para você captar a informação que foi apresentada pelo revisor e não levar isso para o aspecto pessoal. Lembra que eu falei lá no início, ele não sabe quem é você. Então, se ele não sabe quem é você, por que que você vai levar para o pessoal? Nem você sabe quem é o revisor, porque o revisor também não é apresentado para o autor. Então, você tem que pensar o seguinte: eu escrevi, eu tenho um objetivo com o meu artigo. Se o primeiro leitor do meu artigo não entendeu qual é o meu objetivo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, eu preciso retomar aquele texto que depois eu vou entregar, aquele meu filho que depois eu vou entregar de novo, atendendo aquilo que me foi solicitado. Algumas revistas internacionais, gente, o que que eles fazem? Ao receber o artigo, é feita a revisão, e antes desse artigo ser publicado, caso ele passe, né, para uma publicação, foi feita a revisão. O autor precisa fazer as suas adequações. Antes que o artigo seja aprovado pelo editor de uma revista, é necessário que seja feita uma carta, um documento de apresentação de tudo que você corrigiu, tudo que você refez no seu artigo, antes do editor fazer a leitura final, antes do revisor avaliar se você fez aquilo que ele solicitou. Se nessa carta que você escreveu, ele não encontrar os elementos que ele solicitou corrigidos, o artigo ele não passa adiante. Então, algumas revistas internacionais fazem isso. Então, o que que eu preciso ter ciência? De que eu sei o que eu fiz, mas eu tenho condições de melhorar. Sempre vou ter condições de melhorar. Então, vamos pegar um exemplo. Eu preparei isso aqui para vocês hoje. Talvez não seja a melhor apresentação. Eu tenho condições de melhorar? Tenho. Então, se alguém falar comigo, Vanessa, isso aqui eu não gostei muito, não está legal, tal. Eu acabei de ver, por exemplo, aqui, que tem uma pontuação errada, né, que eu acabei de ver mesmo. Então, o que que acontece? Eu posso melhorar? Posso. Tá? E eu tenho que ver o seguinte, eu não escrevi para mim, eu escrevi para o outro. Se o outro percebeu isso, então vou fazer essa melhoria. Por isso que meu ego tem que ficar de lado. Por isso que meu ego tem que ser guardado. Tá? Eu
adoro o meu tema, eu gostei muito do que eu escrevi, mas o leitor não entendeu. Ele não chegou no resultado que eu queria. Então, se ele não chegou, eu volto tudo para eu poder fazer as adequações de acordo com aquilo que ele precisa, porque é ele que precisa entender, é o leitor. E o revisor, como eu já disse, ele é o primeiro leitor. Ele lê, revisa, nós corrigimos, passamos para ele, ele faz uma nova revisão, e aí só depois esse artigo vai ser publicado, se for aprovado pelo editor ou pela comissão técnica do evento, né? Então, são pessoas que estão passando ali antes de que o grande público científico faça a leitura. Então, esse grande público científico, ele também vai ter a mesma percepção, se for ruim ou se for muito bom, depois da minha correção, tá? Não significa que todos os artigos são ruins no primeiro momento, tá? Mas sempre tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E com isso, eu tenho que fazer o quê? Assimilar os comentários, tá? Se eu não assimilar, se eu não interiorizar, se eu não tiver essa sabedoria intelectual e emocional para entender que é um processo, o meu artigo, talvez ele não chegue a uma versão final, porque eu posso até desanimar dele, eu posso perder o interesse pelo tema, então eu preciso dessa assimilação, eu preciso aprender a assimilar, para que não haja esse desinteresse do próprio autor, tá? Se eu não conseguir entender que tal parágrafo da minha introdução está totalmente fora do tema que foi selecionado para o meu artigo. Se eu não conseguir enxergar isso, assimilar e falar assim, nossa, realmente, eu posso mudar isso, isso e isso, eu posso extrair esse parágrafo, eu posso adicionar informações nesse parágrafo, se eu não entender que esse processo é necessário, eu mesmo posso desistir do meu artigo. Se eu, como autor, desisto, imagine, né, a pessoa que está fora, que está ali fazendo a leitura desse artigo. E aí, um minuto. Chegamos ao ponto final. O revisor é seu aliado, tá? Ele deseja o seu sucesso tanto quanto você. Por quê que ele deseja? Porque ele faz parte do processo, tá? Então, considere que o revisor é o seu aliado. Ele quer o seu sucesso, ele quer que você alcance o seu objetivo, porque ele faz parte desse processo também. E é satisfatório para o revisor quando ele apresenta um artigo e essa revisão, né, esse artigo, ele volta para ser publicado com as observações adequadas, a escrita organizada da forma como ele solicitou. Não vai ficar idêntico, porque cada um escreve de uma forma. Mas ele ao momento em que ele consegue perceber que você atendeu às necessidades dele, ele fala assim, é isso, essa pessoa vai escrever mais, ela tem condições de escrever mais. E seguindo essas orientações, a gente entendendo e seguindo essas orientações, nós teremos mais êxito naquilo que a gente sempre deseja. Então, quando nós pensamos assim, eu quero escrever artigos, eu quero me dedicar a isso, eu desejo pelo menos um artigo na minha vida, eu quero
escrever. Lembrem-se que há um processo e tem muitas pessoas que querem o mesmo que você, mas querem te ajudar, querem fazer com que você chegue a esse ponto final, que é a escrita de um artigo. E quem sabe, a partir dessa escrita desse artigo, que você possa escrever outros. E aí tome gosto, né? E aí, quem sabe, a gente escreve um por semana, tipo Grossi, tal, mas quem sabe? Mas é o desejo, acho que da maioria, né? Mas o nosso desejo é o quê? Estudar. Uma coisa que eu acho interessante, a partir do momento que nós estamos aqui, o grupo, o GT de artigos técnicos, nós não estamos aqui à toa, a gente está aqui para quê? A gente está aqui para aprender, para escrever, para melhorar, para ouvir, para entender esse processo. Então, o revisor não é o cara mal, tá? Ou a cara mal, né? Pode ser mulher, né? Revisora. Não é o ser mal, não é o que quer te derrubar, não é o seu inimigo mortal. Pelo contrário, quando uma pessoa se dispõe a ser revisora, ela está ali com o objetivo de te ajudar a fazer melhor. Tá? Ela está ali com o objetivo de fazer parte do seu crescimento. É muito bom, tá? Eu falo com vocês assim, nos momentos em que eu sou revisora, é muito bom chegar no resultado final e falar assim, ele conseguiu, e eu fiz parte disso, sabe? É muito bom. Então, quem já escreveu e passou por esse processo, sentiu uma dorzinha lá no coração, assim, nossa, eu escrevi com tanto carinho, né, com tanta dedicação, e o revisor saiu cortando tudo, saiu mandando eu corrigir um monte de coisas e tal. Deve ser a pessoa mais mal amada do mundo? Não, não é. Ela quer te ajudar. O revisor quer te ajudar, tá? E se você ainda não escreveu, lembre-se que tudo é um processo. E os envolvidos nesse processo estão ali para apoiar, estão ali para ajudar, não estão ali para comprometer, tá? Para derrubar, para destruir, não, estão ali para ajudar. E é isso. Muito obrigada por esse momento com vocês. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Oi, gente, tudo bem? Cheguei um pouquinho mais tarde, porque eu estava em reunião. Van, parabéns. Quando você foi contando os slides, a gente volta no tempo, acho que o Gross deve ter pensado nisso também, né? Desde o primeiro artigo que a gente vai escrevendo, a primeira revisão que chega, aquela vontade de desistir, depois a gente insiste, dá tudo certo. E assim, eu fiquei pensando, né? A gente tem revistas com um padrão de rigor maior, mas às vezes a gente tem uma insegurança, mas que mesmo assim quer tentar eventos ou revistas mais tranquilas, digamos assim, né? E que a gente vai um degrauzinho de cada vez e vai tomando mais confiança, vai entendendo essas revisões, até chegar numa revista realmente A1, que eu acho que é o sonho de alguns de nós aqui. Então, ir por etapa, né? Se perdoando, e como você disse, os revisores estão ali para melhorar. Nem sempre eles vão falar coisas que a gente concorda, e eu já tive a experiência de devolver respondendo o que eu tinha pensado sobre aquilo. Eu já tive casos também que às vezes eu não reviso tudo que eles pedem e mesmo assim passou. Então dá para ir tentando. E foi ótimo, viu, Van? Obrigada, Bia. É sempre bom, né, quando apresento, sim, agora a Bia apresentou a experiência dela, é sempre importante,
que a gente está aqui para construir, né? Para construir junto com vocês. E aí, esse é o nosso objetivo. Espero que todo mundo aqui escreva, viu, Lu? Viu, Flavinha? Acho que Pode a falar, Débora. Desculpa ter ficado com a câmera fechada em primeiro lugar, que aqui segunda-feira é uma loucura. Mas, assim, primeiro quero te parabenizar, né, porque a sua apresentação foi impecável. E agradecer também, né, por todo o seu posicionamento. Quando você ia falando, quando eu entrego, quando eu faço, né, de uma maneira tão assim, ai, que bonitinho, tão próxima, né, isso faz com que a gente se coloque neste lugar, né. Então, assim, você é incrível, né, muito obrigada. E eu tive o prazer de ter uma palestra lá na faculdade, né, na UFABC, sobre a escrita, né, de artigos e o IA, né, era esse o tema. E ela trouxe pontos, assim, que você reforçou agora de uma maneira tão clara, né, que, da originalidade, né, de você ter a fundamentação do seu artigo, mas você manter a originalidade, isso é importante, mas o que eu, mais quero colocar, desculpa que eu fugiu meu pensamento aqui, da questão de que essa professora, ela produz muitos, muitos, muitos artigos. Assim, a quantidade de submissão de artigo dela é impressionante. E, mesmo assim, ela tem devolução de artigo. E aí ela tocou, daí eu falei assim: "Nossa, se o artigo dela, para determinado local, não foi aceito, né, então isso traz para a gente um conforto, né". Então, e ela também trouxe essa questão do você não levar para o pessoal. Então, assim, se uma pessoa que tem a prática, se ela desenvolveu um método para escrita de artigo, ela tem, mesmo assim, ela tem um retorno, né, a gente tem que começar a escrever, que nem você falou para a Lu, para a Flávia, né, escrever para melhorar, né, e assim, foi maravilhosa a sua apresentação, eu agradeço demais, viu. Obrigada, Débora. Obrigada. Realmente, né? Se ela escreve tanto e tem os comentários aí, as correções, imagine nós, né? Meros mortais. Mas é bom, é a prática a prática leva à perfeição. Não, talvez não, né? Porque o que é perfeito para um pode não ser perfeito para o outro, né? Mas o hábito, ele leva a uma excelência, né? Isso é mais válido do que ser perfeito. E também tem muito essa questão da onde você vai publicar, condizer com o tema que você está tratando, né. Então, realmente precisa ser interessante para aquele e-mail e também, para aquela contemporaneidade, é isso, certo? Temporalidade? Me corrija aí, por favor. Seria para o contexto, né? Isso, interessante para aquele momento também, né, porque de repente Temporalidade. temporalidade, isso. Isso aí. Oi, Grossi. Primeiro, parabéns, Vanessa, muito boa a escritura e os tópicos que você levantou. Acho que vai agregar muito, né, para nós. Como a Bia falou, a gente passa um filme na cabeça, né? Mas também passa reflexões, né, que a gente acho que pode fazer nesse momento, porque é como se fosse um relacionamento, né? Então, que a gente precisa cada dia mais saber lidar com as pessoas, e com o revisor é a mesma coisa. A gente a gente tem que entender, eu acho também, que são seres humanos, então nós estamos sujeitos a erros e o revisor também está sujeito a erros, né? Então, eu acho que uma coisa que eu queria citar, que eu acho que é muito importante, que eu cada vez mais fortalece essa convicção em mim, é que pelo menos no Ocidente aqui, a gente lida a crítica como se ela fosse negativa.
A gente vê, estou fazendo uma crítica, você já vê, nossa, essa pessoa está querendo me prejudicar. E não necessariamente. A crítica, pelo contrário, ela é muito benéfica, né? Então, na verdade, se você tem uma pessoa que não te critica, tipo um amigo, o amigo vai pegar teu artigo e vai querer, não, vai ficar com dó, né? Até que texto bom. Ele não vai querer apontar todos os erros que uma pessoa, ou imparcial, ou até sua inimiga, apontaria. O inimigo, ele é melhor conselheiro de apontar os seus erros do que um amigo. Porque, na verdade, essa nossa cultura se moldou dessa forma, né? Então, a gente é muito pouco tolerante à crítica. E eu acho que daí é uma questão de amadurecimento pessoal, de compreender que a crítica é uma ferramenta do progresso. E daí eu vou contar algumas coisas minhas, né? Igual a Bia falou, os primeiros artigos, obviamente, que recebem muito mais críticas do que você vai aprendendo com os erros, né? Mas depois que você está algum tempo já escrevendo, aí você vai reler o que você escreveu e ver, nossa, como que aceitaram uma coisa dessa, né? Então você vê que todas essas revisões, esses comentários, como que você pontuou muito bem, é para um bem maior, né? O revisor, ele faz parte de um grupo, de uma comissão, e ele está assinando junto com você. Porque no final das contas, eu falo, eu sou revisor daquela revista. Nossa, mas daquela revista que aceitou um artigo daquele nível de qualidade, então ele está assinando junto. O revisor, ele quer tanto a qualidade do seu artigo quanto se fosse dele, porque ele é responsável por aquela informação, né? Então todo mundo quer que, nossa, minha revista seja melhor, meu congresso seja melhor. Então, acho que quando a gente racionaliza isso, a parte emocional, que é inevitável, né? Você vai, nossa, gastei 40 horas escrevendo o artigo, agora eu vou ter que gastar mais 20 horas, é inevitável, mas pense que em áreas do conhecimento onde a gente não tem feedback de erro, a gente não progride. Então, a única forma da gente evoluir é com o feedback negativo, e a gente tem que agradecer pelos revisores existirem. Porque, vou citar um exemplo, o meu livro. O meu livro é a minha dissertação de mestrado. Então, passou por uma banca com 4 profissionais. Eu contratei uma jornalista para fazer toda uma revisão textual de diagramação, formatação na BNT. Mandei para a editora. Na editora, eles revisaram novamente para publicar. E daí, depois que eu lancei o livro, eu recebi comentários de pessoas apontando erros, né? Passou por 6 ou 7 revisões. Falou assim, aqui você citou a norma errado, aqui a tabela está desalinhada. E daí, veja, né? É a minha imagem, né? Aquilo ali é meu fruto. Eu não gostaria que aquilo chegasse na mão dos meus leitores. Então, na verdade, eu queria mais críticos, pessoas mais severas comigo, né? Que me criticassem mais, porque daí eu teria um produto melhor, né? Então, se a gente tiver essa visão, eu acho que a gente consegue lidar muito bem com as críticas de revisão, ver elas como um ponto positivo e necessário para a gente cada vez mais melhorar a nossa técnica, a nossa ciência. Então, parabéns, eu acho que você reforçou todos esses pontos na sua apresentação, Vamos. Ai, que bom. Igual você falou, né? A gente, quando a gente está como revisor, a gente quer o melhor, porque justamente por fazer parte disso, né? Então, o nosso nome está ali também. Então, a gente não é só uma questão de nome, mas também porque, assim, não, eu estou melhorando nesse aspecto de revisão, tem coisas que eu ainda erro, então, é uma forma também da gente aprender, né? Quando a gente faz uma revisão, a gente também aprende. E essa relação entre o autor e o revisor, ela tem que ser uma relação bem harmoniosa, apesar deles não se conhecerem, né? Então, isso é demonstrado pelo texto. Como que a relação entre eles acontece é demonstrado pelo texto. Mas é muito bom. Obrigada aí, Grossi. Só mais um comentário, desculpa aí se alguém quiser mais falar, só que eu lembrei agora. E tem, acho, o começo da sua palestra, você falou muito bem, né? Veja o público, né? Qual é a abordagem da revista ou a temática.
Daí é uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu mandei para um congresso um artigo sobre diagnóstico e daí ele não aceitou. Não aceitou meio que toda a minha estrutura argumentativa. Ele meio que falou, ó, 90% no lixo. Porque, só um comentário, né? Porque eu tinha citado Arthur Conan Doyle no artigo técnico. Arthur Conan Doyle é o autor de Sherlock Holmes, né? E eu citei ele como se fosse, assim, uma coisa simbólica, né? Para tentar representar ali de uma linguagem figurada, enfim, que não cabe num artigo técnico de congresso. Então, ele rechaçou meu texto por completo, que se chamava, olha o título do artigo, método diagnóstico elementar. Porque é elementar, meu caro Watson, né? Tipo isso. E daí rechaçou, daí eu fiquei muito bravo, né, com a crítica, porque eu achava que cabia, né, tanto é que eu tinha escrito, e daí eu não revisei nada. Falei, não, então eu não vou colocar meu texto aqui, e é o texto de metodologia que está no livro Manual de Engenharia Diagnóstica. Que tem lá Arthur Conan Doyle, tudo que no contexto de um livro, pelo efeito pedagógico, faz muito mais sentido. Então, depende ali do meio também que você está querendo publicar, né? Então, tem os critérios diferentes e tudo mais. Então, eu só queria citar esse caos aí, minha experiência. Muito bom. O texto do Gross foi recusado, gente. Ah. Quem dirá nós, né? Mais um aprendizado do dia. É só esperar a hora certa que vai dar para publicar. Então, não desistam dos seus textos. Deixam eles ali na gaveta que vai chegar a hora. Isso mesmo. E nós já fizemos a leitura dele, já criticamos esse o seu artigo. Tá? Se você quiser saber a nossa crítica, assiste lá no GT. Vou assistir. Isso aí. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Ou não? Só onde é que fica a injeção da coragem, só isso. Está no GT. Você já está aqui, ó, já está envolvida já. Cada vez que vocês falam mais apavorada eu fico com esse negócio de artigo técnico. É incrível, eu não sei porquê, mas tem um pavorzinho dentro de mim. Eu já comecei a escrever alguma coisa, aí tem horas que eu paro. Não, isso não é para mim, não, deixa quieto. Quem sabe um dia esse medo acaba. Né? Começa escrevendo, faz igual o Felipe falou hoje. Você estava no encontro hoje, não estava? Semanal, não? Ele falou, quer escrever alguma coisa? Começa com um post, não falado, não gravado, escreve. Aí depois dele, você passa para algo, um texto lá para o LinkedIn. Vai aumentando, né, a sua informação, a construção, a estrutura. E com isso, quando você vê, você já está escrevendo um artigo. Ele falou isso hoje. Eu tenho começado, eu tenho até um tema, vocês já me deram até uma dica, a Bia já me disse até uma pessoa. Eu comecei a escrever, aí depois eu paro. Eu estou fazendo devagarzinho, uma hora ele vai sair. Mas que dá medo, dá. Aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Espero aí que tenha trazido alguma coisa para tranquilizar um pouco os corações com relação ao revisor. E a gente espera, né, novos artigos, novas publicações de todos vocês. Tá? E a gente continua no GT à disposição. Bia, Grossi e eu. Tem mais um encontro, não é? O último aula Tem mais da nossa isso série? mesmo. Exatamente. Na última segunda deste mês, esse encontro agora a gente fez uma modificação da data, mas esse mês, ainda de agosto, a gente tem mais um encontro, que é o nosso último dos 9 passos aí para escrever o artigo técnico. Nós vamos ter que fazer a formatura. Olha, eu dando ideia. Fazer nossa formatura. Nossa, marcar eu vou.
É só marcar, eu vou. Não, vai ser online, é a nossa formatura da última aula, ué. Ah, Vem todo mundo de beca, tomar um capelo. Tô brincando. Viajei aqui. Tem um capelo aí numa desses filtros aí, tem. Tem? Aí, Ah, então nós vamos Ricardo, achar. Vai ser procura pra todo gente. mundo de capelo, a nossa formatura. Tem, dá pra combinar todo mundo com uma cor de roupa. Né? Um detalhe Boa. também, né? Boa, vai ser legal. Você vai tirar a foto, Ricardo? Pô, cadê o foto? A Renata chegou, cadê o Sidilei? Sidilei tá devagar, pelo jeito. Tava de muleta lá na parte, né? Então, Sidilei deve estar na aula de fachada também, viu? Na Deve ser. monitoria. mas vamos lá, vou tirar a foto aqui, gente, ó. 3, 2, 1. Deixa eu ver o... Pronto. Agora ele apareceu. Aí, ó. Pera aí, vamos tirar outra. Vai. 3, 2, 1. Outra coisa, para completar. Não, graças. Olha lá, o Grossi já achou. Ó, e saiu o Grossi você com o chapéu, viu? Isso aí é rural, né? Não, isso aí tá igual Sherlock Holmes, como ele sempre fala. Sherlock Holmes. Quando você marcar, você bota Grossi Holmes. Pode deixar. Tentei achar o negócio. Eu não achei esse filtro, eu estava procurando aqui. Ai, gente, só vocês. Tem vários aqui. Esse é de 80. Vamos supor que você assim. Deu certo a foto? Deu, né? Ah, não, meu Deu. Deus. Deu certo. Deu tudo certo. Aí, o Grossi na Isso primeira aí imagem dele. Esse aqui. Olha lá, motoqueiro selvagem, o que mais? O primeiro era o Dumbledore, É, o anterior. Ah, e Ele está agora? parecendo que esse Stallone agora. esse aqui é mais. Esse aí é pintor francês da arte. O francês. Onde você está conseguindo isso, o Grossi, que eu não sei onde é que está. Boa noite, Jorge. Vai ter que ter um Aí. racha. Oi, ó. Eu vou fazer esse aí. Esse aí, ó. Próximo encontro. Vamos fazer o seguinte, meu Vamos ver. Ai. Não tem. Gente, Então, tchauzinho, galera. Até a Tchau. próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau. tem equipes que fazem os orçamentos. E aí, Cláudio, você manda a planilha aqui, ó, com as quantidades, Não, aqui, tudo na página, isso. Fantasia. pega o preço